Parábolas depois da névoa, de Robson Brumati. A neblina em Paranapiacaba não era só um fenômeno climático, era quase uma entidade viva. Naquela tarde, ela era uma velha conhecida, densa e palpável. Rastejava pelas vielas como um gato sorrateiro, trazendo consigo um cheiro peculiar de ferro velho, terra molhada e segredos antigos. Ela se insinuava entre trilhos enferrujados e portões carcomidos pelo tempo. Para Ben, um garoto de 10 anos recém-chegado e já perdido naquele labirinto branco, era como se a própria vila estivesse prendendo a respiração, observando cada passo seu. Ben tinha o cabelo castanho escuro, levemente bagunçado, e olhos castanho claros, que brilhavam com uma curiosidade quase dolorosa. Vestia uma jaqueta preta de tecido leve sobre uma camiseta azul clara e uma calça jeans um pouco folgada, com os joelhos marcados de tanto se ajoelhar para observar o mundo nos mínimos detalhes. Ele não tinha escolhido Paranapiacaba. Foi um trem de carga que o deixou ali, sozinho. Ele estava fugindo de um passado que o assombrava, de maus tratos e da desconfiança de seus tutores, que haviam descoberto sua farsa e ameaçavam mandá-lo para um orfanato. Agora, perdido, ele se perguntava: para onde mais eu poderia ir? Ao descer do vagão, sentiu o peso antigo do lugar sob seus pés. Caminhava hesitante pela estrada de pedras desiguais, seus passos abafados pelo manto úmido que cobria tudo. O vento sussurrava palavras que ele não entendia, mas que arrepiavam sua nuca. Era seu primeiro dia ali, mas a vila parecia tratá-lo como um filho que retorna. É só imaginação, pensou, encolhendo-se dentro da jaqueta fina. Mas, para Ben, a imaginação nunca era só isso. Era algo mais profundo, quase uma outra realidade. As ruas de cascalho estalavam sob seus pés, exalando um cheiro agridoce de abandono. Ele encontrou uma cerca de arame farpado que separava a linha férrea ativa da parte abandonada da vila. Sem hesitar, atravessou por uma brecha. Naquele momento, ele adentrou oficialmente um território de memórias e desolação. Um lugar onde o silêncio tinha peso, e os trilhos enferrujados à sua frente pareciam um portal para outro tempo. O olhar de Ben funcionava com um filtro diferente. Ele notava detalhes que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa. Agachou-se perto de uma cerca baixa coberta de musgo quase preto e observou uma aranha minúscula tecendo sua teia com uma paciência metódica. Ela sabe o que faz, murmurou, fascinado. Por um instante, esqueceu a fome e os olhares desconfiados que o perseguiam desde que fugira. Naquele ar denso, havia uma cumplicidade silenciosa. E Ben, sem saber, começava a fazer parte da trama invisível daquele lugar. A névoa ali não só escondia, ela contava histórias. Sussurrava lendas para ouvidos sensíveis. E Ben, com sua alma remendada, captava tudo. O tic-tac de um relógio que não existia, o apito distante de uma locomotiva de outra era, risos finos de crianças que ele nunca tinha visto. Era como se a vila soubesse de sua chegada, como se o esperasse. Ninguém precisou lhe contar as lendas sobre fantasmas nos trilhos ou sobre a locomotiva que desapareceu há mais de 100 anos. Ele sentia nos ossos. Paranapiacaba guardava algo antigo, algo que, de uma forma perturbadora, parecia seu. Enquanto a neblina dançava entre os postes e os telhados úmidos, Ben distinguiu as silhuetas escuras de velhos vagões abandonados nos trilhos laterais. Pareciam animais pré-históricos adormecidos. Ele jurou ter visto um leve tremor percorrer as estruturas de metal, como se estivessem prestes a despertar. Uma pontada de fome o trouxe de volta à realidade, fazendo-o balançar a cabeça para afastar a ilusão. A vila abandonada era um cenário de decadência poética. Casas em ruínas, com janelas que pareciam órbitas vazias e portas escancaradas em gritos silenciosos. Ben continuou sua caminhada, passando por um enorme galpão de tijolos vermelhos e pelas impressionantes rodas de ferro semi-enterradas do antigo sistema funicular que um dia moveu a riqueza da região. Então, entre a névoa branca, uma estrutura emergiu, imponente e solene.
a velha estação de trem. O prédio exalava um profundo desleixo, com paredes descascando como pele antiga e janelas altas, opacas de sujeira. Uma melancolia quase física pairava no ar. Guiado por seu instinto de sobrevivência, Ben esgueirou-se para dentro por uma porta arrebentada. O interior era um esqueleto de madeira nobre e tijolos ingleses, impregnado pelo cheiro úmido do abandono, mofo e poeira. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que se infiltrava pelas frestas, criando fachos de luz cinzenta que iluminavam rabiscos nas paredes. Ele atravessou o antigo saguão com cautela, o assoalho rangendo a cada passo como um lamento longo e esquecido. Foi então que algo na penumbra, alto e imponente, capturou seu olhar. Ele ergueu os olhos, e lá estava ela, a torre do relógio. Não pode ser, ele sussurrou. Um reconhecimento inexplicável surgiu no meio de toda aquela decadência. Mesmo ali, naquele lugar esquecido, com o tempo roendo cada viga, a torre vitoriana permanecia de pé, majestosa, resistente. Movido por um impulso irresistível, Ben encontrou uma porta lateral escancarada e entrou. Deu de cara com uma escada estreita em espiral, subindo pela escuridão. Os degraus de metal gemeram sob seu peso, e o cheiro concentrado de poeira e umidade agarrou-se às suas roupas. Ele subiu, degrau por degrau, até alcançar o topo. Ali, na luz difusa que entrava pelas janelas altas e sujas, estava o velho mecanismo do relógio. Ben ficou paralisado, hipnotizado. Era um emaranhado colossal de engrenagens enormes, correntes grossas e roldanas de ferro. Um gigante adormecido de ferro e latão que, mesmo coberto de ferrugem e teias de aranha, ainda parecia inteiro. Poderoso. Apenas esperando. Desde pequeno, Ben tinha algo peculiar nas mãos. Não era mágica, mas uma inteligência instintiva, uma necessidade quase física de mexer, ajustar, consertar. Diante de qualquer mecanismo desconhecido, ele sentia um impulso, uma coceira nos dedos. Isso precisa de um ajuste. Suas mãos se moviam quase sozinhas, desmontando peças mentalmente, sentindo as engrenagens, ajustando o que parecia irremediável. Ele nem sempre entendia como ou por que fazia aquilo. Ele apenas sentia. Era como se o universo o empurrasse para tentar o impossível. E quase sempre dava certo. Por um instante, ele esqueceu a fome, a fuga, o medo. Seus olhos se fixaram em uma roldana grande e enferrujada, conectada a uma corrente grossa. Claro. É isso que você quer, não é, sua velha teimosa? Murmurou para o mecanismo, como se conversasse com um velho amigo. Ele agarrou a roldana com as duas mãos e tentou girá-la com toda a sua força. Nada. Estava completamente emperrada. Ah, vai me desafiar? Logo eu? Disse ele em voz alta, sua voz ecoando na sala silenciosa. Ele tentou de novo, mas dessa vez no sentido contrário. Um rangido rouco e doloroso cortou o ar, e a roldana cedeu minimamente, mas travou de novo. Frustrado, ele resmungou e espiou por uma fresta entre as engrenagens, tentando entender o que estava errado. Havia algo ali dentro, bloqueando o movimento. Com os dedos ágeis, enfiou a mão na fenda escura, sentindo o metal frio. Puxou com cuidado. Saiu. Era uma chave antiga, de ferro pesado, com uma inscrição estranha. 3. 3. Mas o quê? A voz dele saiu como um sussurro. Uma sensação de estranheza o invadiu. Que tipo de erro era aquele? Guardou a chave no bolso, um sorriso travesso no rosto. Depois eu descubro que porta você abre, minha amiga enferrujada, disse para a chave. Agora, vamos ver se esse gigante volta a respirar. Voltou a roldana e girou com toda a força. Desta vez, as engrenagens enormes começaram a se mover, lentamente, protestando com um ranger desconcertante, como ossos antigos estalando. O som ecoou pela torre. Ben olhou ao redor, preocupado. Mas quem ouviria? Seus olhos pousaram numa velha vasilha de óleo grudada ao piso. Ótimo, pensou, revirando os olhos.
Tentou puxá-la. Nada. Claro que estaria presa. Resmungou. Com um puxão violento, soltou-a com um estalo. Triunfante, despejou o óleo escuro e viscoso sobre as engrenagens rangentes. Quase imediatamente, elas deslizaram com mais suavidade, embora ainda gemessem. Correu para ver os ponteiros através do mostrador empoeirado. Seus olhos se arregalaram. Não é possível, riu, incrédulo. Esse relógio tem os algarismos romanos errados? 4 Is? Onde já se viu? E era verdade. No lugar do 9, um teimoso 3. Ah, claro, agora entendi tudo, exclamou Ben para o relógio, um sorriso travesso no rosto sujo. Tão antigo e especial que até o tempo resolveu tirar sarro, mais bagunçado que a minha vida. Enquanto o estômago roncava, Ben ficou ali, pensativo. Mas por que 4 Is? Seria um erro antigo ou um código? Uma pista? Seu olhar fixou-se no 3, e então algo mais chamou sua atenção. A vista da vila através do vidro sujo, na direção indicada por trás do 3, mostrava um declive na mata densa, e subindo lentamente dali, um fio de fumaça branca. Deve ser uma chaminé, pensou, o coração saltando de esperança faminta. Tem gente morando ali, quem sabe eu consigo comida, pensou com nova confiança e a fome como combustível, e decidiu. É para lá que eu vou pedir ajuda. Determinado a pedir ajuda, Ben saiu da torre do relógio, deixando o gigante de metal rangendo suavemente atrás de si. Continuou sua caminhada pela vila abandonada, passando por um enorme galpão de tijolos vermelhos. Seguiu os trilhos que saíam ao lado da construção e se perdiam na vegetação, que se tornava cada vez mais densa. Afastando o mato alto com as mãos, teimando em seguir a direção da fumaça que parecia mais próxima, avançou por mais alguns metros que pareceram quilômetros. Enfim, afastou um último feixe de capim e se deparou com uma clareira inesperada. E no centro dela, sobre um curto trecho de trilhos, repousava um vagão de trem. Mas não se tratava de um modelo comum. Era um vagão de luxo de outros tempos, com janelas amplas e detalhes em madeira escura, entregue à solidão da mata. Uma pequena chaminé torta no teto soltava a fumaça branca que ele vira, e um brilho alaranjado escapava pelas frestas da porta, denunciando uma lareira acesa. Surpreso, Ben aproximou-se com cautela, pisando sobre as folhas secas que estalavam sob seus pés. O silêncio era denso, quase palpável, como se habitasse cada canto daquele lugar. Chegou à pequena plataforma de entrada e, hesitante, perguntou: "Tem alguém aí?" A única resposta foi o crepitar suave da lareira. "Olá?" repetiu, a voz um pouco mais alta. Ainda assim, nenhum som humano. O instinto o alertava para recuar, mas a fome roía em seu estômago e a curiosidade era forte demais. Com a mão trêmula, empurrou a porta. Ela rangeu baixo e se abriu, revelando o interior. Entrou, e o calor da lareira o envolveu como um abraço antigo. Olhou ao redor, maravilhado. Paredes revestidas de madeira escura, poltronas de veludo vermelho desbotado, uma estante com livros antigos, detalhes em bronze, uma beleza decadente. Diante do fogo, uma poltrona de couro gasta parecia incrivelmente convidativa. Exausto, Ben se deixou afundar nela. O calor relaxou seus músculos tensos. 5 minutos. Prometeu a si mesmo, fechando os olhos só por um instante. Mas o cansaço acumulado pela fuga e incerteza foi mais rápido. Antes que percebesse, sua respiração ficou mais lenta, a cabeça tombou para o lado. Ben apagou.